Antes de irmos para a nossa mensagem, quero agradecer a presença da Ana, amiguinha da Débora, tá? Deus abençoe a sua vida, tá, Ana? Obrigado pela sua presença, tá bom? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo o macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor, e para oferecer o sacrifício, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por este culto, por podermos estar aqui na Tua casa, podemos, ó Pai, cultuar e bendizer o Teu santo nome. Pai, abençoa a mensagem, que eu não fale de mim mesmo, mas que o Senhor possa me usar segundo a Tua vontade, e que possamos aprender um pouco mais de Ti, ó Pai. Nós te pedimos isso, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de Jesus, mas ele sendo uma criança, tá? No último dia 12 agora, foi comemorado aqui no Brasil o Dia das Crianças, não é verdade? É interessante porque quando a gente é casal novo, tem filhos, né, pequenos, essas datas não pode passar batido, né? Mas como lá em casa a Débora já é mocinha, né, já não tem mais aquele encanto, né, presente, mas a mãe dela deu presente para ela, tá, irmãos? É mãe, né? Sabe como é que é, né? Mas, de qualquer forma, é uma data em que as crianças ficam naquela expectativa, né, de ganhar um presente. É Dia das Crianças, aniversário e Natal, né? Essas datas são sempre muito especiais. Mas uma das coisas que a Bíblia nos ensina a respeito de Jesus é que Jesus, ele era tanto Deus, 100% Deus, mas ele também foi 100% homem, e ele ainda é 100% homem, irmãos. Na verdade, ele foi criança também, muito bem. Então essa é uma das coisas que a gente vai aprender hoje. O que a gente pode aprender a respeito desta criança chamada Jesus, né? O texto que nós lemos aqui, ele mostra 2 momentos diferentes. Lá no verso 21 diz assim, ó: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. Então todo menino, filho de judeus, irmãos, ao 8º dia ele tinha que ser circuncidado. Então Jesus, ele passou também por essa ordenança que Deus tinha entregue a Abraão, né, lá o pai da nação judaica. Olha, todo filho homem tem que ser circuncidado. E este fato ainda acontece até os dias de hoje, tá, irmãos? Todo filho de judeu, né, que acompanha lá a sua tradição judaica, ele é circuncidado ao 8º dia, e ali ele ganha o seu nome. Jesus não foi diferente, tá? Então Jesus aqui mostra
também a sua parte humana. Ele sendo filho de judeu, Maria e José eram descendentes, da tribo de Judá, e assim, sendo ele filho de um casal judeu, ao 8º dia foi circuncidado. E depois, nós temos no verso 22, e cumprindo-se os dias da purificação dela quem? Da mãe. Então era assim, irmãos, quando uma mulher, ela ganhava neném, na lei de Moisés, se a criança fosse um menino, ela deveria ser separada, ficava impura durante 30 dias. E depois desses dias, cumpridos esses dias, era apresentada uma oferta ao Senhor, no templo, tá? Se fosse menina, era o dobro. A mulher ficava como impura durante um período de 60 dias, e então apresentava-se o sacrifício ali, a oferta. Então, se nós acompanharmos aqui, e cumprindo-se os dias da purificação dela, da mãe, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém. Por que em Jerusalém? Porque é onde estava o templo. Porque o sacrifício, irmão, só podia ser feito em Jerusalém. Então você tem todinha a terra da nação de Judá, dos judeus ali, toda a área de Canaã, mas cada tribo saía do seu local de herança e ia até Jerusalém para cumprir as ofertas e os sacrifícios que eram apresentados diante de Deus, tá bom? Então, nós percebemos aqui que os pais de Jesus levam o menino até lá e é feito então o sacrifício, É apresentado diante do Senhor um par de rolas ou 2 pombinhos, tá? Então aqui a gente percebe que os pais de Jesus, apesar de Jesus ter um mistério por trás dessa criança, o anjo que apareceu, depois, a estrela, então tem vários fatos que vão acontecendo na vida de Jesus, mas ele era como todo filho de judeu, tá bom? Jesus, ele era um ser humano, e como tal, ele se desenvolveu de uma forma normal, como todas as outras crianças, tá, irmãos? A Bíblia fala muito pouco sobre a infância de Jesus, muito pouco, tá? Mas a gente percebe por alguns fatos que vão sendo narrados nos evangelhos, que Jesus era como todas as demais crianças. Então, se nós formos aí no capítulo 2, verso 40, depois que você tem a apresentação do menino ali, que Jesus é apresentado no templo, nós temos ali no verso 39, capítulo 2, verso 39, e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia, e era fortalecido em espírito, e cheio de sabedoria, e graça de Deus estava, e a graça de Deus estava sobre ele. Então nós vemos aqui que o escritor aqui do Evangelho de Lucas, mostra que ele crescia fisicamente, e o menino crescia, tá? Então Jesus, como todos os demais, ele foi crescendo, ele era semelhante a nós nessa qualidade, tá? Jesus, ele cresceu normalmente, ele não foi um homem diferente dos demais, ele não foi uma criança diferente, mas havia algo que era diferente entre Jesus e todos os demais. Jesus, irmãos, em nenhuma fase da sua vida como homem, ele pecou. Ele não teve pecado, ele não cometeu nenhum tipo de pecado, tá? E como é que a gente sabe disso? Porque as escrituras, ela fala isso. Então, se nós deixarmos marcados aí, deixa Lucas marcado, e vamos lá para Hebreus capítulo 4. Hebreus
Hebreus, capítulo 4, no versículo 15, o escritor de Hebreus, ele diz assim, ó, falando da pessoa de Jesus, colocando ele na posição do nosso sumo sacerdote, ele diz assim, ó, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, o Senhor Jesus, irmãos, ele teve as mesmas fragilidades que nós temos. Então, quando Jesus era uma criança, ele dependia de seus pais, como toda criança. Tá? Se a mãe dele não desse um mamar para ele lá, ele ia ficar com fome, irmãos. Ele precisava mamar, ele não foi um ser diferente dos outros. Não, em tudo ele foi igual a nós, só que ele não cometeu pecado, tá? Jesus não teve nenhum pecado, mas ele foi um ser humano como todos nós. Ele possuía um corpo físico e ele era limitado pelo tempo e pelo espaço. Então, quando Jesus era um bebê, tal como todos os demais bebês, ele dependeu de seus pais. Ele precisou da mamãe para dar o mamar, para ensinar a comer a papinha, depois para dar os primeiros passos. Ele foi exatamente como todas as demais crianças, irmão. Então, uma criança, ela pode olhar para Jesus e falar, Jesus sabe o que é ser uma criança, tá? Porque ele o foi como tal, no seu tempo e espaço, naquela idade como criança, ele foi uma criança, irmãos. E ele também dependia de seus pais e de seus irmãos mais velhos, mas ele não tinha irmãos mais velhos, tá? Porque ele foi o primeiro, ele foi o primogênito, tá bom? Mas ele dependeu de seus pais, assim como nós dependemos dos nossos pais quando éramos crianças, tá? Jesus não teve um início de vida muito fácil, não, porque logo que ele nasceu, houve um rei que o perseguiu, né? Herodes, queria matá-lo, e aí o anjo apareceu aos seus pais e falou, ó, foge para o Egito. Então, quando ele ainda era um bebezinho, irmãos, muito pequeno, por volta ali dos 2 anos de idade, os seus pais tiveram que fugir para o Egito. Nós sabemos também que quando Jesus nasceu, né, os evangelhos narram que não havia uma hospedagem, uma estalagem para sua mãe ficar. Então, quando ele nasceu, ela ganhou ele num lugar onde ficavam os animais. Né? Então, ele estava dentro de um curral, tá? E ali tinha uma manjedoura, o local onde colocava comida para os bichos. E ali eles prepararam ali um bercinho e ele ficou ali. Então, perceba só, irmãos, Jesus, ele foi também limitado, tá? Mas, como todo ser humano, ele procurava cuidar do seu corpo, porque ele também sentia aquilo que nós sentimos. Então, se nós formos agora lá para o Evangelho de João novamente, Evangelho de João, capítulo 4, verso 6, nós vamos ver que Jesus, ele era exatamente como cada um de nós, irmãos. Capítulo 4 de João, versículo 6. Jesus aqui já era um adulto, tá, irmãos? E ele estava com os seus discípulos. E ele tinha chegado a uma cidade chamada Sicar, né, próxima ali da cidade de Samaria. E estava ali, verso 6, a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Então, na verdade, Jesus também sentia cansaço. Então, ele foi exatamente como todos nós, tá, irmãos? Jesus sabia também da importância de ter que descansar, de beber água, de conversar com as pessoas. Ele foi uma criança assim como nós. E quando lá diz que ele crescia o seu corpo físico, tá?
ele era também como cada um de nós, né? Sobre os seus pais, irmãos, sabemos muito pouco, mas os evangelhos dizem a respeito deles e também fala também da sua família. Então vamos lá para Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, verso 54. 13. Nós vamos perceber que as pessoas da sua região conheciam ele como tal, filho de José e de Maria. Olha lá, ó. Versículo 54, tá? E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Então, peraí, irmãos. Jesus, ele não só era uma criança como todos nós fomos, como ele tinha pai, tinha mãe e tinha também os irmãos e irmãs. E as pessoas da localidade ali de Nazaré, onde ele cresceu, ali na região da Galiléia, conheciam ele como tal. Ah, esse aí é Jesus, o filho do carpinteiro, José, de Maria. Também ele tem seus irmãos, estão todos eles aqui. Então, na verdade, irmão, Jesus ele cresceu normalmente como todos os demais. Ele foi uma criança que cresceu junto com seus irmãos, com seus pais, você entendeu? E era conhecido como o filho do carpinteiro. E qual era a profissão dele quando ele ficou adulto? Carpinteiro, irmãos. Ele se tornava o carpinteiro, porque naquela época os filhos, eles tinham a profissão dos pais. Ah, se o pai era pescador, os filhos eram pescadores. Se o pai era carpinteiro, os filhos eram carpinteiros. Se o pai fazia tendas, o filho era fazedor de tendas. Tá? Então, perceba só que Jesus, ele era exatamente como todos nós. Os primeiros anos da vida de Jesus foram tão normais como qualquer pessoa. E as pessoas viram ele crescer e até ficaram espantadas quando viram a sabedoria que ele tinha e os sinais que ele fazia quando o seu ministério começou. É importante entender, irmãos, que o ministério de Jesus, ele não acontece na sua infância. Jesus vai começar os seus sinais e milagres e se apresentar como o Messias, o Cristo, aquele que havia de vir, com quase 30 anos, né? Na idade ali de aproximadamente 30 anos. E antes disso, pastor, sabemos muito pouco. Mas espera aí, pastor, quando Jesus era um adolescente, ele fez milagres? A Bíblia não relata, irmãos. Então nós cremos que não. A Bíblia diz que o primeiro milagre que ele fez foi em Caná da Galileia, quando ele transformou água em vinho. Depois do batismo. Então perceba só, irmãos, na verdade, antes do batismo, antes de Jesus começar os seus sinais e milagres, ele era como qualquer outra criança, tá? Como qualquer outro adolescente. Deveria brincar, correr, brincar com as outras crianças. A única coisa que nós podemos afirmar é que ele não tinha pecado porque a Bíblia diz. Tá? Pastor, mas ele não fazia, ele não aprontava, não? Eu acho que não. Acho que ele fazia tudo certinho. Deveria ser até um pouco meio chato, né? Aquela criança perfeita. Não, né? Porque a gente é tudo imperfeito. Mas, de fato, irmãos, a Bíblia não fala a respeito, né, desse período. Mas a Bíblia diz que ele crescia também socialmente. Então, vamos voltar lá no nosso texto. Lucas, capítulo 2.
Lá no verso 40 diz assim: o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria. Jesus, irmãos, ele também foi crescendo no conhecimento, tá? E é interessante, por quê? Porque o Evangelho de Lucas narra um acontecimento que aconteceu com Jesus. Então vamos lá, capítulo 2 de Lucas, verso 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Muito bem, irmãos, vamos pensar aqui. O que é a festa da Páscoa, irmãos? O que é comemorado na Páscoa? Na Páscoa judaica, tá, irmãos? A saída do Egito, tá, irmãos? Perfeito? Então, quando o povo foi liberto do cativeiro do Egito, Deus instituiu uma festa. Olha, todos os anos, no mês tal, no dia tal, no período tal, vocês vão comemorar a Páscoa. Tudo bem? Que era a saída do povo de Israel do cativeiro do Egito, tá bom? Quando Jesus tinha 12 anos, opa, peraí, então Jesus nasceu, passou a sua primeira infância, aprendeu a comer, a andar, a conversar, a falar, foi crescendo, se desenvolvendo, agora a gente já sabe que ele passou pelos 12 anos, irmão. Jesus foi uma criança, irmãos, como todos nós. Aqui está narrando agora ele com 12 anos. Quando ele está ali na idade de 12 anos, os pais dele levam ele para a festa em Jerusalém. Lembrando que eles moravam em Nazaré, na região da Galileia. E eles fazem uma viagem longa. Ele e os familiares, irmãos. A festa da Páscoa era como se fosse, sei lá, uma festa que o brasileiro comemora, o carnaval. Talvez o carnaval, talvez uma festa assim de um santo, né, de um santo aqui católico, né? Agora no dia 12 é comemorado também a dia de Aparecida, né? Então veja só, vai um monte de romaria lá para a igreja lá de Aparecida, não é verdade? O judeu fazia a mesma coisa, irmãos. Saía um monte de pessoas das suas cidades, eles iam até a cidade de Jerusalém para a festa da Páscoa. E Jesus foi junto com seus pais, com quantos anos? 12 anos, um pouquinho mais novo que a Débora. E que a Ana, né? A Ana tem a mesma idade, né? Então, ó, um pouquinho mais novo que as duas meninas ali, ó. Tá vendo? Era um garoto. Olha o que vai acontecer, irmãos. Verso 43. E regressando eles, terminado aqueles dias, né? Foi a festa, os pais foram voltar, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como o não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu o que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Vamos dar uma paradinha aqui, irmão. Vamos pensar nessa criança. Jesus era uma criança de 12 anos, ele foi junto com os pais para a festa em Jerusalém, e na hora que a família voltou, ele ficou. Pastor, o que a gente sabe sobre esses dias aí que ele ficou lá? Não, a gente só sabe quando os pais dele encontrou, tá? Antes disso, eu não sei se ele estava com algum tio, um primo, alguém adulto, a gente não sabe. A gente não sabe se ele ficou na casa de algum parente ali de Jerusalém,
ou algum sacerdote, ou algum levita ficou junto com ele, ou ele ficou no templo, a gente não sabe, irmão, porque a Bíblia não diz. Mas pensa bem, ó, os pais saíram de Jerusalém, voltando para a sua cidade, andaram durante um dia todo. Eles pensavam que estava com alguém da família, né? Que era um monte de gente andando, irmãos. Era uma multidão de pessoas. Aí foi procurando. José, você achou? Não, você achou? Não. Aí chamou um dos irmãos. Vocês não viram o Jesus? Não, não vimos. Vamos voltar para Jerusalém. Andaram um dia, andaram mais um dia voltando, e foram encontrar ele no terceiro dia. Já tinha irmão. A Bíblia não diz exatamente quando os seus irmãos nasceram, mas eu acredito que sim, tá? Porque ele já tinha 12 anos, né? Os casais não demoravam tanto tempo para ter um filho distante um do outro, pelo contrário, né? Era escadinha, né? Então, provavelmente, ele tinha já irmãos, tá bom? Mas a Bíblia não diz exatamente. Irmãos, já pensou o desespero dos pais? Tudo bem que eles não moravam no Rio de Janeiro, né? Se fosse aqui no Rio, fosse São Paulo, né? Desespero total, né? É outra época, né, irmãos? Mas, de fato, houve um desespero dos pais, porque eles até voltaram para buscar, né? Para ver se achava ele. Né? E foram achar ele aonde? No templo. Sentada ali entre os doutores. Já pensou uma criança de 12 anos? A Débora tem no meu tamanho, é menorzinha assim, irmão. Irmãos, Jesus estava ali conversando com aqueles homens, interrogando e perguntando e falando das coisas de Deus. Olha o que diz aqui, ó. Verso 46 e 47. Aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, e ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Então Jesus, irmãos, quando diz ali que ele crescia em sabedoria, ele crescia em conhecimento das coisas de Deus. Ele crescia em conhecimento com relação à sua cultura, porque ele conversava com aqueles homens, tá? Então perceba só, irmãos, Jesus, ele foi se desenvolvendo como todos os demais, como todos nós. Ele não tinha nenhum problema em si, né? Mas pelo contrário, ele se mostrava uma criança com sabedoria, com inteligência, com conhecimento, tá? Então ele era alguém que conseguia conversar com os adultos. Ele também falava a respeito das Escrituras, tá? Então ele tinha conhecimento a respeito das coisas da Escritura, mas não é nada muito fora do normal, tá, irmãos? Porque dentro da nação judaica, dentro do seu povo, seus pais, era muito natural, desde muito pequenininho, ensinar os filhos. Eu acho que ele já entendia que ele era filho de Deus, porque ele fala que Muito bem, então isso também é um outro fator que é importante aqui na narração, ó. Verso 47, todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas, e quando o viram, maravilharam-se, e disse de sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então você percebe também que ele já sabia da relação entre ele e Deus, o Pai. Com 12 anos, tá, irmãos? Não ao Pai José, mas ao Pai Celestial, tá? Então você percebe, irmãos, que também, ele também já não estava preocupado com a questão de ele ter ficado longe dos pais, porque ele sabia que o Pai Celestial estava com ele, e ele já estava tratando das coisas. A gente não sabe o que ele debateu com aqueles doutores da lei, mas
Uma coisa é importante frisar aqui, que aqueles homens admiraram a inteligência e as palavras que Jesus falava. Nós estamos falando dos doutores, irmãos. Os doutores da lei, dentro do templo, e ficaram admirados. Mas também a sua mãe e seu pai também ficaram admirados de ver ele ali, sentadinho no meio dos doutores. Então veja, Jesus, ele foi crescendo, tá? Em sabedoria e em conhecimento. Então Jesus, ele crescia fisicamente, ele crescia também socialmente, porque ele conhecia as pessoas, ele fazia parte de uma família, e ele também, crescia também em sabedoria, psicologicamente, porque ele sabia conversar com as pessoas, e ele também conhecia das coisas concernentes ao reino de Deus, tá? Então Jesus foi uma criança diferenciada, mas foi uma criança, tá, irmãos? Ele não era um Superman, não, ele era como todos os demais. Lembra-se que as pessoas olharam e falaram assim, nossa, mas da onde vem tanta sabedoria desse menino aí? A gente conhece esse menino aí, ele cresceu com a gente aqui, o pai dele é o carpinteiro, a mãe dele é Maria, os seus irmãos estão aqui no nosso meio, como é que ele está falando assim com tanta sabedoria? Porque de fato, aqueles que tinham condições, mandavam seus filhos para as melhores escolas, para Jerusalém, mas Jesus não, irmãos, Jesus era de uma família humilde, o pai dele era um carpinteiro, não era um fariseu, ou um sumo sacerdote, ou um doutor da lei, não, o pai dele era um carpinteiro, tá? Mas ele também crescia, e é interessante, porque Jesus, quando ele tratava dos assuntos, já quando adulto, ele sempre, ele falava de uma forma que trazia tranquilidade, irmãos. Você percebe que ele não se deixava levar pelas situações. Então, olha só, se você for comigo lá em João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, a partir do versículo 1. Nós temos nessa passagem um momento em que Jesus estava sendo pressionado por uma multidão. Capítulo 8, verso 1. Jesus, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse, mulher, onde estão aqueles que teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. É interessante porque nessa passagem a gente vê como Jesus, ele teve um desenvolvimento, ele era Deus, mas ele também era um ser humano como nós. Mas ele não se sentiu pressionado pela multidão. Já pensou uma multidão de pessoas, de líderes ali, todo mundo com uma pedra na mão, pegamos essa adúltera aqui, vamos apedrejar porque na lei diz isso aí, o que o senhor nos diz? Ele não se sentiu pressionado. Na verdade, ele agiu calmamente. Mesmo sob pressão, ele falou, olha, vocês querem resolver então? Então tá bom.
Quem está sem pecado, taca a pedra na mulher. É lógico que ele tinha sabedoria vinda de Deus, irmãos. Porque quando Lucas diz lá que Jesus crescia em estatura, e em sabedoria, e em espírito, é lógico que Jesus, ele é Deus, irmãos. Mas ele também foi tentado em todas as coisas. Ele também sentiu medo, ele também sentiu fome, ele também ficou angustiado, irmãos. Jesus foi um homem como cada um de nós. Mesmo sendo ele filho de Deus, ele também era alguém como nós. Jesus, esse menino que se desenvolveu de forma saudável, ele também cresceu dentro da mesma sociedade que nós crescemos hoje, irmãos. E nós somos pressionados pela nossa sociedade, mas nós conhecemos a Deus. É importante que nós, assim como Jesus também cresceu no meio dessa sociedade, cercado pelo pecado e pelas coisas erradas, assim também nós crescemos. Por isso temos que ter uma posição de convicção daquilo que nós cremos, como Jesus. Jesus foi um menino, como todos nós. Ele foi jovem, como todos nós. Ele também foi pressionado pela sua sociedade, por aqueles que o cercavam, com seus valores, com seus erros, com suas interpretações. Mas Jesus, ele sabia a sua posição, tá? Jesus, ele sabia o que tinha que ser feito, e ele crescia também, o Espírito de Deus crescia sobre ele, a graça de Deus ia fortalecendo. É interessante que se nós voltarmos lá em Lucas, vamos lá para Lucas novamente, capítulo 2, lá no verso 40, depois que Jesus foi apresentado no templo, o escritor diz assim: e o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então ele estava ali, ele ainda era um bebê, lembre-se, né? Tinha passado só 30 dias, ou 40 dias, depois da purificação. Agora, depois que ele fica em Jerusalém, lá com 12 anos, a Bíblia diz que ele foi sujeito a seus pais. Então, se você for comigo agora, lá no versículo 49, e ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam, eles quem? Seus pais, né? As palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Agora presta atenção, ó. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, irmãos, Jesus não foi aquele menino prodígio que de repente apareceu do nada. Não, ele foi crescendo ao longo do tempo, respeitando as fases da sua vida. De fato, irmãos, nós temos que respeitar as nossas fases, tá? Por exemplo, quando eu converso com alguém que tem mais idade do que eu, né, que está lá acima dos 60 anos já, 70 anos, quando eu falo a minha idade, eles falam: nossa, você está muito novinho ainda. É interessante. Estava conversando com meu vizinho, ele falou: não, daqui 2 meses vou me aposentar, que vou fazer 65 anos e tal. Eu falei: ah, que bom, né, meu? Eu vou demorar ainda. Mas sabe quantos anos, né? Ah, eu só tenho 48. Ah, mas você está muito novinho. É um garotão ainda. Aí eu ouço bem e falo assim: ó, então eu ainda estou na fase do trabalho, né, irmãos? Ah, né? Eu não posso pensar em aposentadoria, irmãos. A gente pensa, mas no fundo, a pessoa olha para você abaixo dos 50 anos, tem que trabalhar ainda, irmãos. Está na fase de ainda crescer, desenvolver, fazer as coisas, irmãos. É verdade. Mas quando eu converso com meus amigos lá da faculdade, que tem 23, 22,
Vocês estão dando risada, né? Lá eu sou o coroão, irmão. Lá eu sou velho. Tá vendo? É a fase da vida, irmãos. O pessoal lá tem a idade do meu filho. Então, quando eu penso na turminha da Débora, então, aí eu sou tiozinho mesmo. Aí, pronto. Aí, é velho, irmãos. Tá vendo? É impressionante isso, né, irmãos? Fases da vida, irmãos. E a gente tem que aprender a respeitar as nossas fases. Uma pessoa de mais idade, ela não pode fazer extravagância, sabia? Ela tem que seguir o ritmo dela. Ela já passou da fase de querer pegar peso, de querer subir em coisa alta. Pensa bem. Não pode, mas tá certo. Tá certo, não faça isso. É verdade, irmãos. A gente tem que aprender a respeitar. Jesus, ele aprendeu a respeitar as suas fases. Sabe quando é que o ministério dele começa? Com quase 30 anos, porque naquela época, para ser maior de idade, tinha que ser acima dos 30. Tá vendo? A gente estava vindo conversando já hoje no carro, né? E eu falei para a Débora assim, que no Brasil, toda criança que é menor de 18 anos é criança ainda, é criança e adolescente. Ela não responde por um monte de coisa, irmão, por causa do estatuto da criança e do adolescente. É a regra. Não adianta. É a fase. Quando a criança é pequenininha, irmãos, ela está limitada pelas suas perninhas, está aprendendo ainda e tal, depois começa a dar os primeiros passos, aí o pai já tem que ficar esperto, né? Porque senão escapa, né? Não é verdade? É ou não é? Quando é adolescente, está na fase da adolescência. Quando é a fase da juventude, juventude. Jesus, ele respeitou essas fases. Mas ele crescia em graça, em sabedoria e no Espírito de Deus, irmãos. Porque ele sabia quem ele era, como vocês repararam. Eu estou aqui cuidando das coisas de meu Pai. Ele era uma criança, mas ele sabia já que ele tinha uma missão a cumprir. E ele só vai começar o ministério dele após a idade certa. Então, se nós formos aí, né, no próprio texto aqui, a gente percebe que Jesus, ele foi crescendo aos poucos, tá? Aos poucos. Se você for comigo lá em Lucas capítulo 3, verso 21, agora sim, Jesus vai começar o seu ministério. E aconteceu o quê? Como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Então, peraí, agora chegou o momento dele se apresentar ao povo. Tá? E olha o que acontece, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então você percebe que naquele momento é que o Espírito Santo desce como pomba sobre ele, e o Pai pomba sobre ele, e o Pai reconhece ele como o filho amado. Agora olha o que vê aí, ó, no verso 23, ó. E este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José filho de Eli. Então peraí, Jesus foi batizado com 30 anos de idade, adulto. Então tem coisas que a gente tem que aguardar a época certa, tá? Mas nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Deus, irmãos. Provavelmente, Jesus, sendo um adolescente, uma criança, algumas coisas ele também não gostava, como as crianças não gostam, irmãos. Tá? Mas quando chegou o momento certo, ele se colocou diante do Pai e tratou das coisas que Deus tinha enviado ele para fazer. E ele cumpriu a sua obra.
Assim também, irmãos, nós também temos que crescer na graça e no conhecimento de Deus. E eu quero encerrar a nossa mensagem indo lá para 2 Pedro, capítulo 3. Uma exortação do apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 2. Não, 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Vou ler o verso 17 também, tá bom? 2 Pedro, capítulo 3, verso 17 e 18. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Antes, devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que no seu tempo a gente possa dar os frutos. Tá? Essa semana foi a semana das crianças. E as crianças têm que ser tratadas como crianças. Mas elas também precisam crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Que Deus abençoe as nossas famílias. Que Deus abençoe as nossas crianças. Vivemos dias difíceis, irmãos. Mas aqui está a palavra de Deus, que pode nos orientar e nos ajudar e ensinar os nossos filhos. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que nos mostra que o Senhor Jesus, assim como cada um de nós, um dia foi uma criança. Ele também teve suas limitações, mas Ele cresceu e cumpriu o seu propósito. E assim também, ó Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe, para que dentro da nossa fase de vida, possamos crescer no conhecimento e na Sua graça. E que as nossas crianças, ó Pai, possam crescer também no conhecimento do Senhor. Ó Pai, que o Senhor proteja nossas famílias, o Senhor proteja nossos filhos, nossos netos, proteja a Sua igreja, ó Pai, porque vivemos dias difíceis, mas confiamos no Senhor, na Tua palavra, Pai. Muito obrigado pelo exemplo que a palavra de Deus nos deixa através da pessoa de Jesus, ó Pai. Nós possamos, a partir deste conhecimento, direcionar nossas vidas, ó Pai. Pai querido, abençoa a nossa igreja, abençoa nessa semana que se inicia, nos guarda, ó Pai, de todo mal. Clamamos, ó Pai, por esses países que estão em guerra. O Senhor tenha misericórdia deste povo, ó Pai, para que pessoas inocentes, crianças, jovens, adultos, idosos, sejam poupados, ó Pai, de tanta maldade. Nós te louvamos, ó Pai, porque sabemos que em tudo isso, diante dessas aflições, tribulações, podemos nos animar, ó Pai, porque o Senhor Jesus um dia venceu este mundo e nós também venceremos. Nós te agradecemos por isso, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe. Venha Cristo, venha agora. Débora, encerrou? Encerra comigo.